Hoje eu quero bater um papo sobre uma frase que tem estado muito comigo ultimamente, que é: você morreria pelo seu filho? Eu acredito que vocês devem ter visto na internet, porque tem bastante gente postando sobre isso. E não é porque tá todo mundo postando, mas é porque realmente isso tem ficado na minha cabeça, sabe? Você morreria pelo seu filho? É óbvio que quando tu vai perguntar isso pra uma mãe, é fácil dela responder que sim. É fácil dela olhar, fácil no sentido de, o nosso instinto é óbvio que eu morreria e daria a minha vida pelo meu filho, pra ele ficar bem, pra ele crescer, pra ele viver. É óbvio que eu faria isso. É fácil uma mãe pensar isso. Mas e você escolheria viver pelo seu filho? E eu já conversei com vocês sobre escolhas que eu faço hoje, pensando no que vai resultar na nenê. E eu penso muito assim, sabe? Como assim, gente? Tá, eu morreria pelo meu filho. Com certeza, se tivesse que eu e a Elô viver, óbvio que eu ia escolher que ela vivesse, pra ela ter a oportunidade de viver. E eu viver pelo meu filho. Como assim? É viver só pra ele? Não. É você fazer escolhas pensando no que vai resultar pra ele, no que vai fazer pra ele. Como assim? Ah, você se tornaria alguém mais saudável pelo seu filho? Essa semana até eu tava conversando, eu tenho mostrado pra vocês aqui sobre os diários da dieta e tudo mais. Gente, eu nunca tive o foco que eu tô tendo hoje. Claro que eu tenho às vezes que eu erro e tudo mais, mas pra vocês terem noção, eu nunca consegui chegar nesse nível, sabe? Eu nunca tive uma motivação suficiente pra conseguir estar nesse nível. Vocês estão escutando a Nenê? Ela tá brincando, tá? Eu nunca consegui ter esse foco, mas porque hoje, várias vezes eu penso que nem às vezes ali, eu passei por um mês ali em que foi muito difícil. Foram 3 semanas seguidas, assim, que era muito difícil. Eu tinha muita vontade de desistir. Mas eu pensava justamente no que eu quero deixar pra ela. Que eu quero que ela tenha uma vida saudável. Que eu quero que ela tenha uma referência dentro de casa. Porque é fácil dizer, eu quero que meu filho tenha uma vida saudável. Mas eu espero ele dormir e vou comer sorvete, vou comer pizza. Não que a gente não vá fazer isso nas exceções. Mas isso ser a nossa vida, sabe? Ah, meu filho vai comer saudável. Mas tô nem aí. Eu quero que meu filho faça exercícios um dia, que ele tenha noção disso, mas eu não vou fazer, sabe? Então, muito eu tenho pensado nisso, até o cuidado em que eu tenho comigo. Eu quero ser uma mãe referência para Elô em várias áreas na minha vida. E eu acredito que isso é o escolher viver pelo seu filho. Escolher fazer escolhas melhores em pequenas coisas do dia a dia, em eliminar hábitos. Esses dias eu estava conversando com o Henrique até sobre me policiar em relação ao celular, à TV. Hoje eu tenho assistido menos TV porque eu não quero que a Nenê tenha acesso a telas. E quando eu vejo que ela tá assistindo, não tô conseguindo distrair, eu desligo. Então são pequenas escolhas do dia a dia que eu acredito que faz a gente viver pelos nossos filhos. Não simplesmente, eu morreria pelo meu filho, tá, mas eu escolho viver por ele ou eu simplesmente tô. Acho que vai ter alguém que vai querer vir dar um oi. Ô, Dona Elô! Oi, moizão! E dá risada. Mas são escolhas que a gente pode fazer. Isso em várias áreas. Eu não sei o que você pensa em ser referência. Mas hoje eu olho e penso, cara, eu não busco mais a Deus só por mim enfim, mas pela referência que eu quero deixar para minha filha, porque eu sei o quanto isso é importante, eu sei o quanto isso vai resultar lá na frente. Não adianta eu querer só, vou levar a Elô na igreja, ela vai ter contato, vai pra escolinha, vai aprender, mas se eu não for o maior exemplo e maior referência para ela dentro de casa, se ela não vê que ela vai ter uma mãe que ora a Deus, uma mãe que busca direcionamento na palavra, de nada vai adiantar. Porque muitas vezes ela vai aprender lá na igreja, mas ela não vai ver a referência dentro de casa, ela não vai ver o exemplo. Então, acredito que essas escolhas são muito importantes. A gente escolher viver pelos nossos filhos, já que a gente ama tanto eles. Os filhos são herança do Senhor e Deus nos deu eles. Hoje em dia está muito popularizado de sim, a mulher tem que se cuidar, mas muitas vezes essa questão de, ganhou neném, tem que lembrar de si, não pode esquecer de si. Eu vejo muita gente se perdendo e ou vivendo uma vida completamente para os filhos, esquecendo completamente de si, ou vivendo uma vida para si e deixando coisas importantes que a gente teria que ser exemplo, estar presente para os filhos, sabe? Vivendo muito para si. Então eu acredito que a gente tem que viver esse equilíbrio, sabe? De saber que eu ser uma mulher, que eu vou me cuidar, que eu vou cuidar do meu corpo, que eu vou ter uma vida saudável, não vai ser só por mim, vai ser pro exemplo que eu vou dar para minha filha. Mas também eu ser uma mãe presente. Eu fazer coisas básicas que sempre foram da mãe fazer, mas não abrir mão, sabe? Isso também vai ser importante. Então eu acredito muito que a gente escolher viver pros filhos é esse equilíbrio. Vou falar pra galera. Oi, pessoal! Cadê sorriso de novo? Cadê sorriso? Vamos sentar aqui e conversar com a galera? Sabe? É que nem, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu pensei muitas vezes em voltar a trabalhar. Mas sempre foi um desejo do meu coração eu passar essa primeira infância com a Nenê. Em casa,
vivendo esses momentos, sabe? Aquela coisa de não abrir mão de ver o primeiro dentinho cair, não abrir mão de ver os primeiros passos, porque muitas das vezes isso acontece com terceiros, com escolas, com babás, e tá tudo bem, sabe? Cada um com a sua realidade. Mas, pra mim, isso era importante, sabe? Então, eu e o Henrique muitas vezes fizemos escolhas de vamos abrir mão disso e disso pra gente ter condição de você estar em casa e não trabalhando. Eu acredito que são escolhas. Claro que dentro da realidade de cada um, sabe? Mas a gente escolher viver pelos nossos filhos são escolhas simples muitas vezes. É que nem a questão de uma das coisas que eu quero me policiar. Quando eu e o Henrique a gente casou, o Henrique sempre falava pra mim: sentou na mesa, larga o celular, não fica mexendo enquanto tá comendo. E brigava assim comigo, sabe? Tipo, larga o celular, larga o celular. Só que foi passando o tempo, e como, tipo, hoje a gente não almoça mais junto, nem janta junto, que não fecha os nossos horários. Então, tipo, alguns dias, por exemplo, na sexta-feira e no domingo, que a gente janta junto e no domingo a gente faz as refeições juntos e no sábado de noite a gente janta junto. Senão não bate, sabe? Acabou, deu comer sozinha e tal, e tá ali no celular. E hoje, esses dias eu tava vendo o quanto eu não consigo mais parar e comer sem o celular, mas eu não quero que eu faça isso. Então eu tô me policiando. Hoje eu tava tentando comer sem mexer no celular. Tô tentando comer sem assistir TV. Não é fácil. São pequenas reeducações que eu tô fazendo em mim porque eu quero que reflita nela. Eu não quero que ela esteja sentada na mesa e esteja viciada no celular com 10, 12 anos. Só que se eu fizer isso hoje, ela vai fazer quando ela tiver o celular dela. Ou muitas vezes ela vai ter ali, quando começar a falar, vai dizer: mamãe, você só fica no celular, entendeu? Vai querer ficar só na TV. Mas eu preciso fazer esses tipos de escolhas. Sabe? E não é fácil a gente se reeducar pra gente viver pelos nossos filhos. Muitas vezes são com palavras, são com pequenas coisas, sabe? Até a questão de tu olhar pra trás e a gente tem coisas que a gente aprendeu com os nossos pais que eles tinham informações X. Só que hoje a gente vive num mundo que a gente tem mais informação. E muitas das vezes a gente olha essas coisas que os nossos pais nos ensinaram que eram certo e hoje a gente sabe que não é. Só que é uma reeducação com nós, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eu e o Henrique aprendemos a fazer. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem que proteger nossos filhos. E a gente tenta ensinar já, né, com a Elo, a questão de quanto ela tem que proteger o corpo dela, de que ninguém tem direito de fazer coisas que ela sabe. Então, por exemplo, a gente tá dando banho nela. Quando a gente vai fazer a higienização dela, a gente pede com licença pra ela. Foi uma coisa simples, gente, parece ser besteira. Mas que se a gente sempre fizer isso, ela vai aprender que ninguém pode violar o corpo dela. Ninguém pode fazer algo que ela não queira. Ninguém pode fazer algo sem a permissão dela. Então é coisas que eu e o Henrique a gente conversou e disse, tá, vamos fazer isso. E foi se policiar. Agora a gente tá acostumado. Vai trocar ela com licença, mamãe vai limpar seu bumbum. Mas são detalhes. E eu acredito em muito que a gente, na criação dos filhos, é a junção de vários detalhes, sabe? Nessa escolha de viver para eles. São em pequenas coisas, são em quebrar paradigmas. Eu tô lendo uns livros e mais pra frente eu venho indicar eles aqui pra vocês, que eu não posso indicar coisa que eu não li inteira ainda, né? Mas que tem gerado uma transformação dentro da minha mente, que é sobre educação, sabe? Coisas pra mim fazer com a Elo, mas que tem resgatado coisas que eu vivi e que eu tô tendo que lidar com isso de novo. De olhar e dizer, tá, isso não foi certo, eu preciso tirar isso de mim, eu preciso, sabe? Em pequenas coisas. Até a questão de muitas vezes. Opa! Na internet o que tá rolando muito assim, ó. Você morreria pelo seu filho? Tá, provável que sim. Mas você escolheria viver por ele? Como assim? Você deixaria de fumar pelo seu filho? Você deixaria de comer comidas ruins e passaria a ser uma pessoa saudável pelo seu filho? Você praticaria atividade física para ter mais saúde, para viver com o seu filho? Você trabalharia menos para conseguir dar mais atenção pro seu filho? E é isso que a gente tem que pensar, porque hoje a gente tem muito consumo de coisas. A gente tem muito assim, tipo, nossa, tem 20 mil brinquedos, tem 20 mil modelos de roupas, 20 mil modelos de berço, de coisa de quarto, disso e daquilo, que a gente pensa, eu quero que meu filho tenha isso. Eu quero que meu filho tenha o privilégio de ter tal brinquedo, eu quero que meu filho tenha as melhores roupas. É óbvio que a gente quer isso. Que pai e que mãe não quer dar o melhor pro seu filho. Só que a gente não pode se esquecer que o melhor é a gente viver com eles. Eles precisam da nossa atenção, eles precisam do nosso carinho. Isso é muito mais importante do que qualquer bem material. Nenhum bem material supre a necessidade de um pai e de uma mãe presente. E isso engloba muito a questão da gente escolher viver pelos filhos, porque muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de desejos e dizer assim, eu gostaria de dar isso que é um bem material, que é importante para o meu filho, porém, eu vou ter que trabalhar muito mais e não vou ver meu filho durante o dia? E aí? Eu vou ver meu filho em momento algum? Será que não vale a pena eu abrir mão daquilo ali, mas eu ser um pai ou ser uma mãe mais presente? O que vai resultar lá na frente? Será que meu filho vai lembrar que eu dei o melhor berço do mundo para ele? Vai lembrar de momentos que viveu contigo?
Então eu acredito que a gente tem que repensar muito, porque esse mundo de hoje tem nos feito inverter os valores. Pensar que o que a gente posta é mais importante, que o que a gente consegue dar para os nossos filhos materialmente é mais importante, mas não é. Os valores que a gente pode ensinar para eles, a presença que a gente pode ser na vida deles é muito mais importante. E isso é uma coisa que eu me policio, sabe, gente? Eu me policio. É uma coisa que seguida eu e o Henrique estamos conversando porque é quem nós estamos buscando ser como pais. Eu não me coloco aqui no sentido de que, eu sou assim e somos pais perfeitos. Óbvio que não. Mas são coisas que a gente conversa para poder fazer, para aos poucos se policiar. Eu me policiar, eu policiar ele e vice-versa, ele me policiar. Porque muitas vezes a gente faz coisas sem intenção e quando olha diz, opa, não era pra fazer isso, né? A gente falou que isso não é bom, sabe? Então que a gente consiga ter isso em mente. É uma das coisas que eu tenho pensado e decidi compartilhar com você, certo? Comenta aqui embaixo qual é a tua opinião sobre isso. Qual tem sido teu desafio? O que que você olha e tipo, poxa, eu tenho que ficar me policiando com isso, porque sem querer quando eu vejo eu falei, sem querer quando eu vejo eu fiz. Se inscreve no canal pra gente chegar aos 4.000 inscritos, deixa teu like e eu te espero no próximo vídeo, porque nós temos vídeos de segunda a sexta-feira,